Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês aqui essa tarde. Meu nome é Marilda Nagaoka e hoje nós vamos entrevistar a doutora Liliane Braffi. A doutora Liliane ela é psicóloga e ela vai conversar, nós vamos conversar hoje assuntos muito importantes que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, a toda a família. Nós vamos falar sobre vários temas, inclusive que a gente acha que não existe relação, a gente vai ver que realmente existe uma forte relação. Então, eu vou conversar um pouquinho com ela agora, a gente vai perguntar para ela sobre o trabalho dela, né? Como que é esse trabalho que ela faz, né? Sobre as experiências que ela teve, né? O tempo já que ela está nessa área, né? Os desafios que ela tem encontrado nessa trajetória profissional. Boa tarde, doutora Liliana, seja muito bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, Marilda, prazer enorme estar com você. Que privilégio estar com uma pessoa com experiência nessa área do planejamento empresarial, que é tão importante quanto o planejamento mental. Nós trabalhamos já há mais de 17 anos nessa área do neurodesenvolvimento, da pesquisa, bem como da avaliação psicológica. Trabalhamos com todas as faixas etárias, desde os 2 aninhos até a melhor idade, né? A partir aí dos 60 anos identificada. E nós estamos observando, Marilda, que dentro desse percurso todo do desenvolvimento humano existe um sofrimento por falta de planejamento. A vida não acontece no susto. Quando nós levamos a vida, como a música da Gabriela, Leva a Vida Me Leva, nós corremos o risco de ter a falta da qualidade desta vida, porque as coisas não acontecem ao acaso, nós precisamos planejar. Pelo que você falou, então, é essencial que nós estejamos preparados para o imprevisto. Exatamente. E sem planejamento é impossível fazer isso. Impossível. A nossa matéria-prima, eu já conversei aqui, inclusive, desde a hora que eu abro o olho pela manhã, eu posso decidir ter um bom dia, promover a dose dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina necessária para que eu tenha pulsão de vida. Se eu abro o olho e agradeço pelo privilégio de ter um dia lindo, de ir trabalhar, ou eu posso escolher me queixar. Então eu abro o olho, puxa, eu vou ter que levantar agora, pronto. Já liguei um esquema triangular no meu cérebro que se chama alarme. Quando eu me queixo, eu ligo um alarme e o meu sistema hipotalâmico, ele vai mandar recado para a minha hipótese que eu estou numa situação de ameaça para o meu bem-estar. Aí levanta cortisol e adrenalina, suprarrenal avisa o fígado que eu estou numa situação de ameaça, eu crio a possibilidade de ter com esse comportamento de queixa uma resistência à insulina, porque o meu fígado ele vai produzir a energia, porque eu identifiquei através da minha queixa que eu estou numa situação de ameaça. Aí eu vivo numa contínua disfunção hipotalâmica e isso prejudica o meu setor emocional, porque se eu estou em ameaça, eu preciso correr atrás disso, mas eu não vou sair correndo, ninguém levanta e sai correndo. Então todo aquele preparo de cortisol e adrenalina pode prejudicar o meu metabolismo, e então eu fico uma pessoa mal-humorada, eu fico uma pessoa onde eu abro a porta da geladeira sem planejamento e vou comer o que tiver à minha frente, provavelmente o que for mais fácil. Então, se eu não tenho, eu vou ligar fast food aí, né? Inchando as minhas células adiposas, e em vez do músculo, viro sedentária, porque eu sou mal-humorada, e isso me deixa cansada. Então, eu não tenho energia necessária para fazer uma atividade física. A interleucina, que deveria vir dos macrófagos e do próprio tecido musculoso, passa a ser produzida pelo tecido adiposo, então ela é pró-inflamatória. E aí eu falo assim, mas do nada eu fiquei doente. Não, não é do nada. É porque eu não planejei o meu dia.
Se eu acordo sem hora para acordar, sem rotina, sabe qual que é a fase do desenvolvimento humano mais prejudicada? É isso que eu gostaria de te perguntar. Então, em que momento, em que fase do desenvolvimento do ser humano que se faz mais necessário o planejamento, doutora Liliane? Anotem aí porque é muito importante. A adolescência. Marilda, é a fase do desenvolvimento humano mais prejudicado por falta de planejamento. Você sabe que as famílias parecem que se cansam de cuidar dessa criança, então ela entra na puberdade, parece que os pais, ufa, agora eu não preciso cuidar mais, já se vira sozinho. Eu recebo em clínica adolescentes desesperados, que aí eles mencionam, doutora, do nada minha mãe fala para mim, faz sua comida aí. Então ela sai daqueles... Essa foi boa, faça a comida aí. Ela sai daquela super proteção do colo, sabe aqueles pais que super protegem? E fazem isso com muito carinho e é necessário, leva na porta da escola, busca comidinha preparada ou paga comida na escola. Parece que dá um bloqueio quando eles percebem que a criança entrou na fase da adolescência, parece que eles cansaram tanto, fizeram tanto mais do que o suficiente, que cansaram, entrou na adolescência, pensa assim, não precisa mais de mim. Aí os adolescentes se apavoram, minha mãe manda eu me virar, mas eu não sei me virar, ela nunca me ensinou a fazer um arroz, doutora. Aí o que você come? Eu como qualquer coisa. Eu abro um pacote de salgadinho e pronto. E aí, meus queridos, quanto mais comida que você abre, quanto mais a embalagem, pior a sua saúde. Quanto mais você descasca, melhor a sua saúde. E você, quando fala para adolescente se virar, você cai numa disfunção parental, pai e mãe, em um papel que a Constituição não aprova em você. Isso é crime. Porque eles são incapazes até os 18 anos. Sim, há aqueles que vão amadurecer mais cedo, mas legalmente falando, você precisa direcionar. Não é sobre mastigar e entregar. Pronto, isso não faz bem a ninguém. Mas o direcionamento, o planejamento, querida. Eu queria até comentar sobre isso, né? Eu tenho uma filha de 16 anos. Né? Então, por exemplo, eles são muito espertos, né? Eles absorvem as coisas com muita facilidade e aprendem muito rápido. Então, eu tenho ensinado a ela a preparar alguns alimentos, né? Organizar a casa, algumas tarefas, né? Só que eles não são muito receptivos, assim, né? Então, quando eu chamo, o nome dela é Laura. Laura, vem aqui que a mãe vai te ensinar a fazer tal coisa. Por que eles são assim, eles têm essa resistência, né? Então, tipo assim, agora não, deixa para outro momento, agora eu tô cansada, agora eu não quero. Não precisa. Por que, doutora, que eles têm essa resistência, assim, quando a gente quer ensinar, né? Sim. Até porque, como você falou, né, a gente não pode soltar eles, mas também não pode carregar no colo. Não. Então, a gente tem que ter um meio termo ali. O equilíbrio. Até para ajudar eles a desenvolverem, né? Porque se a gente ficar carregando o filho no colo, ou se a gente largar também, eu acho que a gente não vai estar contribuindo para o desenvolvimento dele. De forma alguma. O equilíbrio é essencial. Trabalhar as funções executivas, Marilda, começa lá no berço. Sabe quando você não deixa o seu filhinho dormir no berço? Você está tirando dele a autonomia. Aquilo que o seu cérebro identifica como aconchego, o cérebro do desenvolvimento infantil vai identificar: eu não sou capaz. Tudo aquilo que você faz, impedindo que ele faça, óbvio, dentro das capacidades do neurodesenvolvimento cognitivo, comportamental. Sabe quando, outro dia eu atendi uma adolescente que os pais deram comidinha na boca até os 9 anos. Você atrasou o desenvolvimento executivo. Então, quando você coloca a comidinha na boca da criança que já tem coordenação motora para servir o seu próprio alimento na sua boquinha, você atrapalhou o neurodesenvolvimento. É óbvio que esse cérebro vai escolher procrastinar. Quando a criança na idade escolar, você arruma a mochila dela, você está dizendo para a criança: não cresce, não. Eu faço tudo por você só, meu querido papai e mamãe. Você cansa, você não dá conta.
Até o 5º ano é uma professora só. Você vai lá e faz a tarefa com seu filho, você está atrapalhando o neurodesenvolvimento dele. Aí quando ele chega no 6º ano, que é a fase da pré-adolescência, que é 11, 12 professores, você não dá conta. Aí você fala, te vira, mas você não deu a base, a raiz. Nós estamos atendendo adolescentes sem raiz. Você sempre arrumou a cama dele. Aí quando ele criou a adolescência, a fase da adolescência, que ele desorganiza mesmo, é uma desorganização estrutural. Aqui, olha, Marilda, o lobo frontal, ele diminui para dar espaço para as outras estruturas crescerem e se desenvolver. Imagina, o lobo frontal que coordena nossas atitudes diminuiu. Aí você vai lá berrar com essa criança que está crescendo. Por que esse quarto está na bagunça? É porque ele é adolescente. Você tem que ter flexibilidade. Você precisa chegar nele, baixar a tonalidade de voz, porque o grito indica para ele que você é inimigo dele, ele não vai te ouvir. Porque passa insegurança também, claro, né? Quando você grita, parece que você... Porque quando a pessoa perdeu grita, o já perdeu a razão, né? Sim, aí ele vai ouvir o colega. Aí ele não tem mais o seu carinho, porque você achou que ele cresceu, não precisa mais de colo. É quando mais ele precisa colo. É quando mais você precisa falar para ele, vem cá, o que essa bagunça do seu quarto quer me dizer? Como é que eu posso te ajudar a entender que um quarto dessa forma pode te trazer doença? O teu cérebro, quando ele enxerga uma desorganização, ele também fica desorganizado. Quer tirar 10 na sua prova? Organiza o seu quarto. Tá, mas eu não sei dizer tudo isso, doutora. Procure ajuda. Você, de fato, pai e mãe, pode não ter no teu hipocampo lembranças saudáveis de como seus pais faziam com você, porque quanto mais antiga a geração, menos conhecimento nós tínhamos. Doutora Liliane, você tocou num ponto bem interessante, né? Quer dizer que, por exemplo, eu trabalho com consultoria, né? Inclusive atendo também, a gente trabalha orientando os pais, né, na questão da mesada, né? Que às vezes para alguns pais é uma dificuldade de como trabalhar isso com o filho, né? Mas, por exemplo, quando eu estou num ambiente que esse ambiente não está organizado, né? Eu, por exemplo, tenho meu escritório, né, em casa que eu trabalho, né? Eu trabalho em casa e atendo, né? Pela consultoria, atendo tanto presencialmente como online. Então, quer dizer que se o ambiente está desorganizado, isso vai afetar a minha produtividade? Muito, muito. Só para vocês terem uma ideia, para desenvolver as funções executivas, você precisa pegar uma agenda, um calendário, ajudar o seu filho. Olha só, na segunda-feira, tal hora, de tal a tal hora, você organiza o seu quarto. Tá, mas e se ele não fizer? Conversa de novo, você precisa insistir. Porque o hábito natural, você já estragou quando você tirou o seu filho do berço e botou na sua cama para dormir com você. Esse hábito natural, nós desfazemos com as nossas manias de superproteção. Então, nós vamos precisar criar um hábito novo através da repetição. Arrume o teu quarto. O que é que eu preciso fazer para te ajudar a entender que o teu quarto precisa ser arrumado por você? Quantos dias que você precisa? Hoje é segunda-feira. Mãe, 30 dias. Não, não pode passar da semana. Vamos combinar uma coisa? Até quarta-feira. O seu quarto precisa estar arrumado. Estando arrumado, eu posso ajudar você a comprar um jogo novo? Eu posso ajudar você a ir até a casa do colega que você tanto queria? Faz primeiro a motivação e recompensa dentro da tua possibilidade. E não havendo a combinação cumprida, meu filho, o que eu posso fazer para ajudar você a compreender? Que nem só de celular viverá o homem. Então, assim, olha, eu vou fazer o seguinte, tá? Estou pensando no Natal de 2022, que se aproxima, te dar um celular melhor. Mas para isso você precisa estar em dia com a arrumação do teu quarto, com as suas atividades escolares. Queridos, não tem erro nisso, tá? Planejamento. Ótimo. Então, doutora Liliane, muito obrigada. A gente fica muito grato de ter uma profissional da sua qualificação
para vir falar sobre esse assunto tão importante. Nós precisamos ajudar nossos filhos, né? Então não adianta a gente partir para o grito, né? Nós temos que orientar. Orientar. Não é verdade? Então eu agradeço muito, tá? Em nome de toda a equipe, né? E agradeço a participação, né? Os nossos ouvintes que nos acompanham à tarde, nos privilegiando com a sua presença, né? Remotamente, né? Online. Mas agradeço e espero ter uma outra oportunidade para a gente conversar mais sobre esse assunto, que com certeza é um assunto que não, não se esgota facilmente, e com certeza vai ajudar muitas famílias. Sim. Uma boa tarde, então, muito obrigada pela audiência de vocês. Planejar é viver. Planeja-se. Se o próprio Deus organizou para criar o mundo em 6 dias, descansar no 7º, né? Isso se chama organização estrutural. Foi Ele que nos criou. Um abraço a todos. Obrigada, Marilda. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau.